primeiramente queremos agradecer muito a sua presença, a sua delicadeza sempre com a gente, com o nosso grupo, para conseguir concluir esse nosso projeto da FATEC de Itatiba. Né? Então, como nós pretendemos deixar disponível essa entrevista para conclusão, para análise dos professores, vou deixar registrado que hoje é dia 3 de maio de 2023. Estamos ao vivo através dessa live da plataforma Instagram, com o objetivo de conhecer a sua linda história como empreendedora, nossa convidada Sandra Nali. Ela é fundadora de uma rede de franquias chamada Escola de Mecânico, com mais de 35 unidades em 9 estados no nosso país. E, primeiramente, queremos agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, né? Sei que o seu tempo é curto, então vamos tentar não ocupá-lo, mas para nós é muito importante. Muito obrigada, Sandra. Obrigada a vocês, meninas, pelo convite aí. É um prazer sempre poder falar da Escola do Mecânico, né, para vários canais e tal. É sempre muito bom compartilhar a história, inspirar outras mulheres também. Consegui um cantinho aqui, ó, para eu me acomodar aqui para fazer a live com vocês. Parei no meio do caminho aqui. Muito bom. Muito bom. Gi, é contigo. Vamos lá? Bom dia, Sandra. Bom dia. Tudo bem? Eu sou a Giovana, uma dos componentes aí do grupo, do projeto, né? Que nós estamos estudando. E agora, a gente gostaria de saber um pouco mais sobre você. Falar um pouco quem é a Sandra Nali, como a gente pode te conhecer melhor. Enfim, a Sandra é empreendedora. Quem é a Sandra? Ah, legal. Boa pergunta essa, viu, meninas? Bom, eu tenho 43 anos, pessoal. Eu vim da cidade de Mojimirim, não sei se todo mundo conhece, mas é bem interior de São Paulo. Embora eu já moro em Campinas há algum tempo, há bastante tempo, mas eu nasci lá em Mogi, é uma cidadezinha bem do interior. Eu venho de uma família muito simples, assim. Meus pais são, né, semi-analfabetos, e eles também trabalhavam na agricultura mesmo. Então, eu venho de uma família muito simples, nós somos criados, assim, em família, mas com bastante dificuldade, né? Bastante dificuldade financeira mesmo, como muitas famílias brasileiras, assim, né? Eu acabei depois de um certo tempo, eu por uma questão de necessidade, inclusive financeira, fui trabalhar muito jovem, comecei a trabalhar com 14 anos de idade no setor de reparação automotiva, lá na cidade de Mojimirim mesmo. Acabei fazendo carreira na mesma empresa, fiquei na mesma empresa por quase 20 anos, então é bastante tempo, assim. E aí eu acabei que fiz carreira e me apaixonei por essa área da mecânica também, sabe? E hoje eu trabalho com isso. Aí vocês colocaram bem, né? Eu tô à frente aí da Escola do Mecânico, da rede Escola do Mecânico. É um negócio de impacto social. Imagino que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas as coisas na minha vida nunca aconteceram de forma muito fácil, assim. Sempre com bastante trabalho, bastante foco, bastante disciplina, bastante dedicação, tal. Mas em resumo é isso, assim. Legal. Incrível. E a gente... É show, né? Corajosa. E a gente viu aí que você deu uma entrevista recente aí para o Estadão, né? E parece que você mencionou que depois de um sonoro não do supervisor, né? Você entendeu que para ser mecânico e realizar seus sonhos seria necessário doses extras de esforço e de resiliência. É isso mesmo? É bem isso, assim. Eu vou contar um pouquinho para vocês, meninas, assim, lá do início, né? Como eu comecei a trabalhar no setor de reparação automotiva, imagina, eu não entrei como mecânica no primeiro momento, né? Eu tinha 14, eu tinha tipo 14 anos de idade, era o menor aprendiz, né? E aí eu comecei a fazer carreira nessa empresa, eu comecei a me interessar pelo mundo da graxa ali, da mecânica e tudo mais. E aí, num dado momento, surgiu uma oportunidade para eu trabalhar no pátio. Quando eu digo pátio, é no chão da oficina. Fábrica, né? Isso, exatamente. E aí, quando apareceu essa oportunidade, eu fui falar com o meu chefe imediato ali, assim, pô, eu queria muito ocupar esse cargo e tal, uma pessoa que estava lá saiu e eu falei sobre isso. E aí ele falou, não, imagina, você é mulher, imagina, não faz nenhum sentido, o que os clientes vão pensar, como é que o restante dos mecânicos vão enxergar isso, né?
Quando ele me falou isso, eu falei, cara, mas por que eu não posso, assim, sabe? E aí ele até usou, na época, um pouco, você também não conhece, você não sabe operar, não sabe fazer, né? Daí eu pensei, falei, pô, mas isso eu aprendo, né? E aí foi com bastante insistência, eles me deixaram, eu me lembro que ele falou assim, ó, legal, você pode atuar, mas você precisa ter um pouco mais de conhecimento. E aí ele falou, eu vou te deixar fazer um teste, vou te deixar ocupar esse cargo por um período, né, e a gente vai avaliar. E aí eu fui para Campinas, na época, né, Campinas era onde aconteciam os treinamentos dessa empresa, era o centro de treinamento dessa empresa. E quando eu cheguei em Campinas, eu fui participar do treinamento de mecânica, obviamente, porque eu precisava começar a ingressar ali, a trabalhar nesse meio ali, né, na oficina mesmo. E aí acabou que eu entrei, o instrutor falou assim, pô, moça, acho que você tá na sala errada. Eu falei, não, eu tô na sala certa. Ele falou, não, porque a sala de assistente administrativa, do curso de assistente administrativa, é aqui do lado. Então, esses são alguns dos relatos que eu trago, né, quando a gente fala da mulher na mecânica. Obviamente, isso aconteceu há bastante tempo atrás. Então, hoje as coisas melhoraram um pouco. Nós estamos aí ainda num processo de evolução, de inclusão das mulheres em mercados que antes só eram dominados pelos homens, né? Mas a gente está num movimento crescente. Mas eu me lembro, assim, de vários casos de preconceito mesmo, de entender que a mulher não poderia fazer aquilo. Nossa, bem legal, né? E realmente a gente sofre isso às vezes, né? Um pouquinho, né? A pessoa vira e fala, você é mulher, você vai conseguir fazer? E tem aquele paradigma ainda, né? De que serviço de mecânica, elétrica, construção, é tudo coisa de homem, né? E hoje em dia a gente vê muita mulher fazendo isso. Ah, sim, acho que a mulher tem ocupado grandes espaços, assim, né? Ela tem... Não consigo visualizar uma regressão, é só uma evolução da mulher adentrando aí em meios que antes eram só dos homens mesmo, né? Isso é bom. É ótimo. É uma independência nossa, né? É interessante, meninas, dá licença só por um instante. Eu estava nos meus pais outro dia, meu pai gosta muito de novela, né? E ele estava com a novelinha que passa a tarde, até não sei o nome. E eu dei risada porque a personagem estava achando um absurdo uma moça que entrou lá de terninho e tal, ser advogada, né? E aí o moço falou para ela, mas você não é mulher? Você não controlava uma fábrica de chocolates? Aí ela, mas é diferente. Então, assim, uma mulher naquela época também não era convencida de que era capaz, né? E estamos nessa... Era muito pior. Era muito pior. Quando eu comecei a faculdade de Direito, tinha, acho que era 4 ou 5 meninos só. Hoje, se você pegar uma classe de Direito, você vai ver que tem mais mulheres do que homens. Legal, né? Muito bom. Vera, é contigo agora. Bora! Agora a gente quer saber daquela parte que você já entrou no ensinar, né? Você teve uma história muito linda lá em Campinas, na Fundação Casa. E aí a gente queria saber, a partir desse projeto no Fundação Casa, como que foi ele? Quando você iniciou até hoje, você chegar a ter uma rede de franquias, como que foi esse caminho, esse salto? Você visitou outros lugares? Você fez algum levantamento? Ou foi realmente uma coisa que foi crescendo? Como que foi isso para você? Como foi você sonhou com isso para se tornar realidade? Ou foi você precisou fazer algum planejamento quanto a isso? Ou você já veio instintivamente? Bom, na verdade, assim, eu nunca tinha pensado em empreender, assim, não era um desejo latente, eu tenho, sei lá, tô trabalhando aqui, eu quero empreender, né? Acho que aconteceu, assim. Eu me lembro que a empresa que eu trabalhei, ela me ajudou com a minha faculdade, então eles pagaram minha faculdade para eu estudar, enfim. Essa empresa que eu fiquei quase 20 anos, que é do setor de reparação automotiva também. E aí eu sempre senti, assim, que de alguma forma eu queria devolver para a sociedade, né, aquilo que eles tinham feito por mim. Então eu falei, eu queria fazer algum trabalho social, alguma coisa,
E foi quando eu comecei a fazer um trabalho social dentro da Fundação Casa, em Campinas. A Fundação Casa é o presídio dos menores infratores, acho que todo mundo conhece. Na grande maioria das cidades é bem parecido. E aí, quando eu fui para a Fundação Casa fazer esse trabalho, né, eu comecei a recuperação. Tem meninos que podem ser recuperados, tem meninos que têm alguma chance de ingressar novamente à sociedade, né? Então, foi assim que eu fiz. Eu comecei a dar aula para eles lá dentro. E aí, rapidamente, eu tirei o projeto da Fundação. Eu tirei o projeto da Fundação e mandei grafitar na parede escola do mecânico, né? E para minha surpresa começaram a aparecer pessoas que queriam comprar o curso, mas até aí ainda era um projeto muito social, eu tinha essa pegada social e tal. Mas aí acabou que quando as pessoas começaram a aparecer para comprar o curso, deu um insight, deu um clique. Eu falei, opa, imagino que aqui talvez possa ser um negócio, né? Eu posso formatar isso para ser um negócio de verdade, né? Aí fui pro Sebrae, fiz meu primeiro plano de negócios e tal, aquele marinheiro de primeira viagem. E aí, quando as pessoas me perguntam, né, como eu comecei a empreender, fazendo o primeiro plano de negócio no Sebrae. Foi assim que eu comecei a empreender e foi assim que eu também validei, assim, tipo, os números param em pé, tem potencial de mercado, é um negócio que realmente o mercado precisa, vou resolver um problema que é gerar mais mão de obra para o setor de reparação automotiva. Então, quando eu fiz isso, acabou que virou um negócio. E aí, eu sempre costumo, o Sebrae foi meu parceiro desde sempre, assim. Nossa, incrível, assim, eu acho a sua história magnífica, realmente é de tirar o chapéu. E você chegou a medir riscos ali com o Sebrae? Você fez essa análise também, além de ver se os números paravam em pé, toda essa parte? Eu fiz sim, eu fiz um trabalho bem intenso assim com o Sebrae, com bastante disciplina, aliás, porque não adianta fazer um plano de negócio se você não segue ele, né? Então, como eu nunca tinha empreendido, então eu peguei toda a instrução que o Sebrae trouxe e apliquei isso na prática. Deu certo, tá dando ainda. Sim, vai cada vez melhor, né? Aqui, viu, Fê? Dá licença um minutinho. Toda. O Luciano comentou que fez curso lá e que a estrutura é excelente. Fez em Piracicaba. Muito legal. Sim. Ah, que legal, que legal. Fico feliz aí com o feedback. Excelente. Outra pergunta. A gente sabe todo esse desafio, a gente comentou aqui já, né, dos desafios para a mulher entrar nessa área, mas você teve financeiramente um apoio de algum sócio, parente, algum investidor anjo? Como que foi? Bom, empreender no Brasil é um desafio maluco, gigante, né? O empreendedor não tem acesso a crédito, nós temos uma série de barreiras aí que inibem, embora o brasileiro é um povo empreendedor, mas que inibe o progresso de algumas empresas, justamente por falta de capital. E comigo não foi diferente, quando eu fiz ali a validação dos números com o Sebrae, eu percebi que eu precisava de capital de giro, eu percebi que eu precisava de dinheiro para comprar ferramentas e equipamentos, né? E aí acabou que eu pensei, como é que eu consigo essa grana? Banco não concedia crédito, né? Nem nada, assim. E aí eu acabei, meu pai me emprestou, me ajudou, confiou ali, me emprestou 20 mil reais na época. Eu vendi um Ford Ka velho também que eu tinha e para investir na escola do mecânico. Então, eu não consegui nenhum incentivo, nenhum investidor anjo, nem tampouco crédito em bancos convencionais. O que a gente ouve bastante é que crédito em banco é muito difícil para quem está começando, acaba podendo ser uma arapuca, né? E a ideia de uma escola virar uma franquia veio da onde? Foi consequência também? Ou foi uma coisa que você foi pensando? Alguém chegou e falou, Sandra, vamos fazer uma franquia? Então, na verdade foi o seguinte, eu comecei a perceber que vinham pessoas de outras regiões do país
para poder receber Fazer o o curso na Escola do curso. Mecânico de Campinas. Aí eu falei assim, pô, acho que tem potencial para esse negócio ir para mais longe, acho que Campinas tá ficando pequena e tal. Aí foi quando eu decidi procurar uma empresa especializada em formatação de negócios para virar uma rede. Eu nunca tinha formatado nada na vida para virar franquia, né? E aí foi quando eu contratei essa empresa especializada, eles me deram todo o suporte, formataram o meu negócio para virar uma rede. E aí foi assim que nós começamos a escalar. Aí em 2017, no final de 2016 para 2017, nós começamos a escalar o negócio. Então a gente entendeu qual era o tamanho do mercado, o potencial que o negócio tinha, em quais regiões do país caberia uma escola do mecânico. E aí, feito isso, nós começamos a abrir pontos estratégicos em algumas regiões. Foi Incrível. exatamente isso. E você tem uma média Incrível, de parabéns. franqueados? Você tem Oi? a Escola do Mecânico? Quantos franqueados? Uma média de quantos franqueados tem a Escola do Mecânico hoje? Então, hoje nós temos 35 escolas, a gente está abrindo mais 4, então mais 5, a gente chega a 40 escolas agora no próximo mês. E vai pra... 13 dessas... Oi? Oi? Legal que está indo para fora do país também. Essa rede está expandindo, Ai, que medo. realmente. Eu tenho 13 escolas que são minhas e o restante são franqueados, né? Desse total aí do número próximo de 40 escolas, né? E você colocou bem, a gente está com um projeto aí para levar a Escola do Mecânico para Angola. Muito legal. Incrível. Agora os desafios. Vamos lá, quem que vai? Você, né, mano? É você, Gi, mas podemos seguir. Eu já não sei mais onde eu tô. Já me perdi, já entrei na conversa, já não sei mais. Ó, para falar de desafio aqui, eu sou boa, viu, gente? Manda aí. Na verdade, a gente... Nossa, É que eu me empolguei com o negócio aqui, prestei atenção, acabei, né? É muito interessante, ainda mais que eu gosto muito desse assunto da franquia, então aí me interessou mais ainda. Vamos lá. Desafios da mulher no empreendedorismo. Deixa eu ver aqui. essa história vai ser boa. Tem uma história aqui, Sandra, de que teve um cliente que teve medo de entregar as chaves do carro, é isso? Teve sim. Isso é um relato que... Tenho vários relatos, aliás, para falar sobre isso, assim. Lá atrás, quando eu comecei a atuar mesmo como mecânica, assim, né, colocar a mão na massa ali, fazer diagnóstico tal de alguns clientes, tiveram alguns casos. Esse foi um pouco mais emblemático, assim, que eu fui pegar a chave do carro para dirigir, porque naturalmente você tem que andar com o carro para você ouvir o barulho, principalmente quando o cliente vem reclamando de algum problema que está, né, fazendo algum barulho e tal. Normalmente o mecânico dá uma volta para identificar, né, aquilo que está acontecendo. E aí eu fui pedir a chave e ele perguntou, não, mas você tem habilitação, você vai dirigir meu carro e tal? Aí foi até engraçado, porque eu tive que levar um mecânico lá, um parceiro de trabalho, né, um colega de trabalho, junto comigo para ele dirigindo e eu fui do lado. Mas aí na hora que voltou, eu sabia o que era, assim, pelo barulho, né? Eu falei, a pastilha de freio tá ruim e tal. E aí acabou que pô, mas naquela época era até difícil, porque é diferente, né? Era diferente. Hoje é mais comum, mas naquela época era bem diferente, até pro consumidor mesmo, pro cliente entregar a chave para alguém ali. O homem tinha um pouco de receio, né, com relação a isso. Pior que é mesmo. Até hoje, né, a gente tem umas piadinhas engraçadas, né, no trânsito. Vai pilotar fogão, vai lavar uma louça. É verdade. Só deixa. Mas tem muita mulher hoje que dá muito baile em homem dirigindo. Né? É verdade, a mulher já divide direção com os homens, né? Inclusive moto. Outra coisa interessante que a gente não via antes, aqueles grupos de motociclistas, hoje só tem grupo de mulher, né? Sim, hoje a grande maioria Bem interessante. E você acha que hoje a gente pode falar que o preconceito em relação a essa questão de ser mulher ou não, ela diminuiu de quando você começou?
Eu acho que diminuiu bastante, ainda existe, não dá para negar isso, mas assim, eu vou trazer um dado, que talvez isso possa colaborar com a sua pergunta aqui, para responder a sua pergunta, né? Lá em 2011, quando eu abri a escola do mecânico, não, praticamente nós não tínhamos nenhuma mulher matriculada, né? Eu fui matricular a primeira aluna em 2014. Então, ou seja, depois de 3 anos que eu abri o projeto, eu fui matricular a primeira mulher. E naquela época, pô, era, sei lá, um universo de 100 homens, uma mulher. Hoje, do total de matrículas realizadas na rede Escola do Mecânico, 10% já são mulheres. Ou seja, no ano passado, a gente matriculou 1.500 mulheres. Então, se a gente está matriculando mais mulher, é porque a mulher tem se interessado mais por esse tema e o mercado, o empregador, também tem dado mais oportunidade para elas, né? Ainda é um trabalho que eu digo assim, que precisa de bastante atenção ainda, né? A gente precisa ainda de movimentos maiores com relação a isso, mas tem algumas empresas que já têm um olhar diferente, já tem ali um objetivo central de contratar mais mulheres e tal. Então isso é bom. Eu tenho puxado uma fila grande aí no setor de reparação automotiva, né? Eu tenho puxado essa fila justamente por ser mulher à frente do negócio e tal, já ter sido mecânica também. Nós criamos a maior comunidade de mulheres mecânicas do Brasil, é uma comunidade online, então as mulheres podem se clicar e fazerem parte disso, aquelas que são afins desse segmento, aquelas que já trabalham nesse segmento e aquelas que precisam de algum auxílio. Aí a gente troca bastante figurinhas ali, uma apoiando a outra, porque às vezes a dificuldade de uma, o medo e tal, alguém do grupo já passou, então a gente acaba fazendo uma rede de apoio interessante. Nossa, bem legal, né? Muito legal. A tendência é essa, né? E outra, a gente, nos dias de hoje, a gente, quanto menos precisar, né? Quanto mais independente a gente for, é melhor. É verdade. Mas, não é verdade? Mas a mulher E as já mulheres... Desculpa, Sam. Oi? Pode falar. Eu falei que as mulheres elas dividem a direção com os homens, né? Então, assim, pô, as mulheres compram o próprio carro, elas escolhem a marca. Então, significa dizer que a mulher tem ocupado um espaço, inclusive na direção e na escolha do próprio veículo, né? Inclusive, quando a gente ia comprar um carro antigamente, ou a gente sempre levava alguém, ou pai, ou irmão, ou marido, ou mecânico, né? Eu mesmo cheguei a fazer isso. Aí a gente passa a ter um pouquinho mais de conhecimento, passa a entender um pouquinho mais, já começa a tomar as próprias decisões. Porque a gente ouvia dizer que mulher que escolhia carro e moto por beleza, né? Design, cor, hoje não mais. É verdade. Bom, em relação a essas jovens sonhadoras que a gente tem por aí, né? Com interesse em abrir o seu próprio negócio, o que você tem a dizer sobre isso? Onde você enxerga essas oportunidades? Bom, eu acho que tem oportunidade em todos os lugares, assim, né? Eu costumo brincar, assim, com as pessoas. Primeiro, para você empreender em qualquer negócio, precisa fazer parte do teu propósito aquilo. Se você não fizer parte do teu propósito, as chances de não darem certo, elas são grandes ou pode até dar certo, mas você não vai ser plenamente feliz, né? Então, eu costumo muito dizer qual que é o teu propósito de vida, o que conecta com o teu propósito enquanto ser humano, para depois você empreender naquilo que te traz realmente prazer e traz significado. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a gente tem tanto problema para resolver no Brasil que se a gente olhar para todas as esferas, a gente tem um monte de problema para resolver. E o bom empreendedor é aquele que resolve algum problema. Se você montar uma empresa pensando que você vai ganhar dinheiro, nem monta. O dinheiro ele precisa ser a consequência do problema que você vai resolver e vai ser bem sucedido, né? Então, eu costumo dizer aqui na Escola do Mecânico, a gente resolve um problema grave do nosso país. Não 100%, porque nós trabalhamos numa pequena fatia, mas o que a gente faz no final do dia é gerar mais emprego e renda através da educação. Então, se for só para vender curso, não faz sentido a Escola do Mecânico existir, percebam? Faz sentido o produto fim. O que é o produto fim? Gerar mais emprego e renda. Então, quando eu consigo atingir esse objetivo, eu atingi a faixa de sucesso. E aí a reflexão para quem quer empreender é essa. Qual o problema que você está disposto a resolver e qual que é o teu propósito? Se você conectar essas duas coisas, qualquer negócio dá certo. Lógico, transita por questões financeiras, né? Como a gente falou há pouco, no Brasil não é tão fácil e tal. Mas, quando a gente se propõe a resolver alguma coisa, tem hoje
muito mais que na minha época, 12 anos atrás, hoje tem um incentivo maior ainda aos empreendedores do que há 10 anos atrás, né? Hoje tem algumas redes de apoio, algum incentivo a microcrédito, como o Sebrae mesmo tem um incentivo a microcrédito e tal. Mas é muito importante alinhar essas duas coisas, propósito e qual que é o problema que você vai resolver. Se não resolver nenhum problema, não precisa abrir empresa. Aqui tem uma pessoa fazendo uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, gente. Eu já perguntou. Eu vou fazer, Gi. Eu vou fazer, Gi. Oi? Eu vou fazer, já tem Você vai já. Você vai, então tá, vai lá, agora é contigo. Ixi, caiu? Não, voltei. Meu Ó, celular tem aqui. vários amigos aqui, ó. Pois é. Sim, O programa Help Cars. Ele mandou, a princípio, pediu para você falar sobre a importância do metaverso no nosso segmento. Oi, Julião, tudo bem, cara? Obrigado. Aí o Júlio é um baita de um profissional no segmento automotivo aí, me segue, sempre compartilha muita coisa legal comigo. Bom, vou falar um pouquinho, a gente lançou o Metaverso, o curso de Metaverso, em parceria com uma indústria no Automec, né? O Metaverso é uma tecnologia em 3D, realidade aumentada, que, na minha opinião, veio para ficar. Nós não iremos substituir os cursos da Escola do Mecânico e nem, enfim, não iremos substituir a mecânica pelo metaverso, até porque precisa do profissional ali, mão na graxa, e acho que é isso que encanta. Mas o metaverso, ele é uma ferramenta que serve para dar mais aderência, engajamento à educação, né? Então, é uma ferramenta. Eu costumo dizer, a tecnologia, ela é sempre meio, ela nunca é fim, né? O que é o meio? Pô, eu utilizo o metaverso para poder conectar mais com o público jovem, para poder ensinar mecânica para o público jovem. Então, respondendo a pergunta do Júlio, né, qual que é a importância do metaverso no nosso setor? Ela é uma ferramenta que vai auxiliar, em especial, o setor de educação, né? Então, a gente vai conseguir elevar o nível aí da classe dos mecânicos através de uma tecnologia diferente, colocando eles em realidade aumentada para eles fazerem ou aprenderem algum procedimento, por exemplo. Então, eu vejo como essa importância até o momento. É um negócio que veio para ficar, não vai voltar mais. Nossa, é legal que a molecada pira, né? É a linguagem do jovem e a tecnologia do metaverso. E aí você junta o útil ao agradável dele aprender uma profissão, um segmento, justamente chamando atenção no linguajar do jovem, né? Muito legal, parabéns, Sandra. Exatamente. Ele também pediu para que Obrigada. você avaliasse a atuação das mulheres no setor automotivo. Bom, é difícil avaliar a atuação, né? Acho que tem crescido o número de mulheres, eu tenho tido feedbacks bem positivos, tanto que nós temos algumas pessoas que contratam mulheres e depois algumas oficinas, eu quero dizer, e depois eles pedem a segunda vez para indicar alunas mulheres, né? Então, eu acho que o setor tem aberto, em especial nas grandes cidades, assim, nas capitais, né? Você pega o estado de São Paulo, é um estado que tem uma evolução interessante e que várias barreiras já foram vencidas, assim. Então, tem uma abertura maior para as mulheres atuarem em especial, eu digo, nas grandes cidades mesmo e no estado de São Paulo. Então, tem crescido a atuação da mulher nesse segmento, né? Eu percebo pela Escola do Mecânico, não só pelo número de alunas, mas também pelo número de vagas solicitadas que para indicação, né, de alunas, meninas, mulheres. Muito bom, muito bom. Olha, ele além das perguntas, inclusive é Júlio, né, do programa Help Cars. Eu quero agradecer em nome de todas nós, mulheres, porque ele diz que realmente com a atuação das mulheres no setor, trouxe mais organização e rentabilidade. Isso realmente a gente não duvida que organização certamente chegou para ficar, né? É isso aí. Não, o Júlio é um super entusiasta e gosta de educação também, faz um trabalho muito bonito. Legal. Muito obrigada pela participação, Júlio. Foi muito legal essas perguntas, colocações. Bom, Sandra, encerrando, a gente pode fazer um bate-bola com uma pergunta e você responde o que vier primeiro na sua mente? Beleza, vamos lá? Fala pra gente a sua maior satisfação. Pô, minha maior satisfação é
olhar no olho de um aluno e saber que eu mudei a vida dele. Muito gratificante, com certeza. Vai. Família versus carreira. Dá para conciliar isso? Dá, eu acho que tudo na vida é um equilíbrio, assim, né? Eu confesso que eu não equilibro muito, assim, eu gosto muito da escola do mecânico, eu trabalho muito, mas assim, eu acho que dá para equilibrar, assim. Hoje a gente está numa era, a gente está na era do equilíbrio, né? Onde a gente precisa ter um foco, uma disciplina nas coisas que a gente acredita enquanto negócio, trabalho, mas também tem que ter um momento de despressurização, de convivência familiar, de harmonia e tal. Então eu acredito muito que dá para equilibrar os dois. Bacana. E dentro de tudo isso tem algum arrependimento? Não, acho que eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: a gente só se arrepende daquilo que a gente não faz, a gente nunca se arrepende daquilo que a gente faz, né? Ou não deveria se arrepender, porque o feito é feito, já fez. Empreendedores sempre aprendem, eles nunca erram, né? Eles sempre passam por aquilo para tirar uma lição, né? É. Sandra, e um sonho? Bom, o sonho é emplacar a maior rede de ofícios no Brasil e fora do Brasil, né? Eu quero ser lembrada lá quero deixar para o mundo depois que eu morrer, assim, pô, eu ajudei minimamente o meu país a melhorar no quesito educação, empregabilidade, e que se eu puder ajudar outros países também, mas eu quero deixar um legado. Se eu tivesse que contar uma história, alguém tivesse que contar minha história depois que eu não estivesse mais aqui nesse plano, seria essa. Pô, ela foi prepulsora no movimento da educação no país e profissionalização. Tá. Se já não alcançou, já está muito próximo. Bom, dá para a gente falar em aposentadoria ou é um assunto que nem passou pela sua cabeça ainda? Putz, eu tenho 43 anos, eu não tenho nenhum problema em falar a idade, até porque os cabelos aqui podem também contribuir para. Eu tenho 43, assim, lógico, eu trabalhei muito na minha vida já e também tem uma limitação, quando você vai ficando com uma idade, você tem uma limitação, né? Mas eu acho que vai ser pouco provável eu me aposentar, assim, nos próximos 15 ou 20 anos. Eu acho que eu vou diminuir meu ritmo, obviamente, né? Fortalecendo meu time, trazendo gente competente para trabalhar comigo, mas eu acho que eu não vou me aposentar nunca. Legal, muito bom. Bom, então, agora vamos para aquele recado final. Qual é a mensagem que você quer deixar? Infelizmente, tem uma hora para acabar, né? E aí a gente precisa dessa mensagem aí. Não, pô, eu acredito muito em propósito, assim, a gente precisa ser muito feliz fazendo o que a gente faz, porque acho que eu diria para as pessoas, o que eu deixaria aqui de recado, dois recados. O primeiro, viva seu propósito do coração, da alma, intensamente, porque o resto flui. E o segundo é que tem muita gente que deixa de empreender ou deixa de fazer alguma coisa por medo. Tá? E eu estou falando isso muito para o meu time e vou reforçar aqui, né? O nosso medo, ele nunca é real, ele é mental. Então, tá tudo aqui. Se você acredita que você pode, você pode. Se você acredita que você não pode, automaticamente você vai criar limitadores, né? Então, o medo, ele é mental e não real. E viva o propósito com a alma, com o coração, que o resto flui. É isso, Sandra, meninas. você deixa uma grande lição aqui pra gente. A gente fez esse convite, você, como eu já disse no início da live, delicadamente, sempre muito atenciosa, sempre. As meninas, quando eu comentei que você prontamente falou que estava à disposição e aceitou o nosso convite, elas se surpreenderam porque a gente pensa que as pessoas perdem um pouco dessa humanidade, né? De quem está começando, de quem tá só estudando, né? Principalmente no nosso país que vamos chegar lá. Você uma participante, uma pessoa que eu admiro muito, acompanho o seu trabalho. Quando houve essa oportunidade desse trabalho, desse projeto, eu já pedi para as meninas, vamos chamar a Sandra. Então, eu quero dizer, em nome de todos, inclusive, acredito que você ouve isso direto, mas
Muito obrigada. Muito obrigada por esse seu conhecimento, por essa sua força de vontade, por essa sua delicadeza, né, e força ao mesmo tempo. Você é uma guerreira que já faz a diferença boa no mundo, pode ter certeza disso. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a vocês, meninas, por abrirem um espaço. Minha agenda é realmente apertada, mas assim, eu sempre atendo todo mundo, assim. As pessoas às vezes me chamam no Instagram e falam, não acredito que você respondeu. Às vezes é meu time que responde, mas às vezes sou eu, mas eu tento responder todo mundo, porque eu sei como é iniciar, eu sei, enfim, eu quero ser inspiração mesmo para as pessoas que estão iniciando, então eu quero ser lembrada lá na posteridade também como alguém que inspirou. Então eu atendo todo mundo, a não ser que eu não tenha agenda mesmo, aí a gente joga mais para frente, mas eu atendo todo mundo. Que legal, parabéns, muito obrigada. Não sei se as meninas querem falar alguma coisa. Eu só quero falar, você realmente é inspiradora, você está inspirando e acho que, olha, parabéns. Você é mulherão. Incrível. Obrigada. Amei, parabéns. Obrigada, meninas. Realmente foi um prazer. E saber que você está aqui em Campinas, vou dar uma passadinha lá na sua loja. Opa, será um prazer tomar um café. Passa lá tomar um café comigo. Perto do centro ali, viu? Sim, daqui. Então, tá pertinho. E realmente foi muito legal. Eu gosto muito de conhecer, de saber, né? Sempre é muito bom. E saber que está tendo muita oportunidade para várias pessoas, para novas mulheres, para essa molecada aí, esse trabalho da Fundação Casa é muito interessante, porque às vezes o jovem, o adolescente, ele está nessa situação justamente porque não tem nenhum apoio, nenhuma estrutura familiar. E, de repente, você apresenta um modo de vida diferente e você consegue salvar aí uma vida, né? Muito interessante. E foi muito bom, viu? Muito bom mesmo. Tá de parabéns por tudo, pelo trabalho. Obrigado, meninas. Parabéns aí vocês pela iniciativa também. Um abraço para vocês. Obrigada. Até mais. Um abraço. Até. Tchau. Obrigada, Tchau. meninas. Obrigada.